Olá vocês, senhores, aqui estamos mais uma vez. Agora vamos trabalhar desta vez com as questões discursivas. Já trabalhamos com vocês memoriais, resposta escrita, acusação e iremos seguir com o mesmo modelo, com o gabarito da FGV, agora porém nas questões discursivas. Acreditando que nas questões discursivas você terá mais chance, mais oportunidade de ampliar o seu conhecimento no direito material. Uma vez que são perguntas objetivas, onde você tem a letra A e a letra B, e assim te dando mais possibilidade de estar conhecendo o seu vadimeco, conhecendo no sentido súmulas do STF, súmulas do STJ e assim também trabalhando bastante com a legislação penal especial. De forma que nas questões discursivas você terá mais possibilidade, mais probabilidade de ampliar o seu conhecimento no direito material e no direito processual. É claro que nós já enfatizamos aqui das aulas que nós já trabalhamos com vocês, de que é muito importante você ter o hábito constante, uma vez que você está preparando para a segunda fase penal, de ler o código seco, a legislação penal especial e ter um conhecimento profundo nas súmulas do STF e do STJ. Assim você vai ter uma tranquilidade muito grande quando você estiver diante de qualquer questão discursiva. Isso vai facilitar. E nós vamos trazer para vocês aqui exatamente o modelo da FGV nas questões discursivas, trazendo também o gabarito e de como que é pontuado, tanto a letra A como a letra B. E vai perceber também que não existe nenhuma dificuldade. Uma vez que você está focado nessas questões, você vai ampliando o seu conhecimento, porque cada questão vai te levar ao código, vai te levar ao vadimeco, vai te levar às súmulas do STF, do STJ, e com isso você vai ter uma grande facilidade de estar mais perto da sua aprovação. Vamos em frente, vamos avante, vamos neste momento, mais uma vez agora para a tela, e nós vamos começar a trabalhar com questões. Vamos de ponto a ponto descobrindo o que realmente a FGV exige de você para que você consiga aí obter uma boa nota nas questões discursivas. Muito bem, senhores, agora efetivamente na tela, onde nós vamos aqui discutir a questão, o enunciado proposto pela FGV, onde nós vamos trazer aqui todas as ferramentas, extrair do caso, tudo aquilo que precisamos para conseguirmos obter aí uma boa nota nessa questão. Lembrando que cada questão que a FGV oferece é 1,25, ou seja, são 4 questões, então totalizando aí 5 pontos. Então, se você consegue uma boa nota na peça prática profissional e consegue aí acertar 2 ou 3 questões, você está com certeza garantido aí na sua aprovação. Vamos diretamente ao enunciado. Joana trabalha em uma padaria na cidade de Curitiba. Em um domingo pela manhã, Patrícia, freguesa da padaria, acreditando não estar sendo bem atendida por Joana, após com ela discutir a chama de macaca, em razão da cor da sua pele. Senhores, é importante estarmos atentos ao enunciado, porque ele vai te dando dica, vai trazendo informações que você precisa e precisará usar nos seus argumentos. Então, a primeira coisa que você já começa a analisar aqui na questão, que quando Patrícia chama Joana de macaca, em razão da cor da sua pele, já está te remetendo, então, a você ter conhecimento do Instituto da Lei 7.716 de 89, que é a Lei do Racismo, e saber efetivamente que se trata disso. Será que Patrícia está cometendo aqui o crime de racismo? Então, a pergunta está chamando a sua atenção nesse sentido. E olha só, continuando, diz o seguinte: inconformados com o ocorrido, outros fregueses acionam policiais que efetuam a prisão em flagrante de Patrícia por crime de racismo, Lei 7.716 de 89, Lei do Preconceito Racial. Apesar de Joana dizer que não queria que fosse tomada qualquer providência em desfavor da pessoa detida. Antes de continuarmos, eu queria chamar a sua atenção para isto aqui. Como é importante, a questão ela vai te dando informações. Ela vai fazendo com que você desenvolva o seu raciocínio. Ora, se efetivamente Patrícia cometeu o crime de racismo,
E agora então, Joana, ela diz aqui que apesar de Joana dizer que não queria que fosse tomada qualquer providência em desfavor da pessoa detida. Já existe aqui algo um pouco que estranho, um pouco contraditório. Porque se você conhece ou passa a conhecer a Lei 7.716 de 89, você vai perceber que o crime de racismo, ele é, primeiro, imprescritível, é inafiançável, e uma outra coisa importantíssima, senhores, com respeito ao crime de racismo, que ele é uma ação pública incondicionada. Incondicionada. Ora, se é incondicionada, independe de Joana dizer que não queria que fosse tomada qualquer providência. Toda ação pública incondicionada independe, então, da pessoa que sofreu, então, esse racismo ou sofreu o crime. De qualquer forma, o Ministério Público vai continuar com a ação. Então, você já percebe aqui que o examinador está trazendo para você a informação de que Joana não queria que fosse, então, para frente, que tomasse qualquer providência em desfavor da pessoa detida. Então, já coloca-se uma pergunta: será que realmente foi o crime de racismo cometido por Patrícia? Vamos continuando o caso. A autoridade policial lavra o flagrante respectivo independente da vontade da ofendida, asseverando que os crimes da Lei 7.716 de 89 são de ação pública penal incondicionada. Então aqui está certíssimo, porque o crime de racismo realmente é de ação penal pública incondicionada. O Ministério Público opina pela liberdade de Patrícia porque ainda existiam diligências a serem cumpridas em sede policial. Patrícia, 7 meses após o ocorrido, e aqui é outra coisa que a FGV aqui facilita para você, te dando essa informação, 7 meses após o ocorrido. Ora, se está dizendo 7 meses após o ocorrido, aqui você começa a raciocinar o seguinte: pode ser que essa ação aqui ela não seja uma ação penal pública incondicionada, pode ser que ela seja condicionada. Por quê? Toda ação penal condicionada à representação, ela precisa de 6 meses, até 6 meses, para que ela não caia, então, na decadência. E no caso aqui foi 7 meses, então após os 6 meses. Então nós vamos começar a pensar se de fato Patrícia cometeu aqui o crime de racismo. Então, se não é o crime de racismo, nós temos que procurar qual o crime, então, que Patrícia cometeu. Procura seu advogado para obter esclarecimento, informando que a vítima foi ouvida em sede policial e confirmou o ocorrido, bem como o desinteresse em ver a autora dos fatos responsabilizada criminalmente. Olha só como que a pergunta te faz agora você raciocinar. Agiu corretamente a autoridade policial ao indiciar Patrícia pela prática do crime de racismo? Justifique. Senhores, se de fato ela cometeu o crime de racismo, agiu corretamente. Agora, a pergunta é, ela agiu? Ela praticou? Ela cometeu esse crime aí do crime de racismo? Então vamos ver aqui agora na letra B. Existe algum argumento defensivo para garantir de imediato o arquivamento do inquérito policial? Senhores, primeiro, que se ela cometeu o crime de racismo, o argumento aqui é quase que nada. Agora, se ela não cometeu o crime de racismo, o argumento existe em todos os possíveis, entendeu? Então nós vamos agora saber exatamente na próxima tela aqui, para examinarmos, e depois vamos ao gabarito, e mostrar para os senhores o que efetivamente a FGV está exigindo de você, para que vocês tenham conhecimento disso. O que a FGV está aqui querendo saber, senhores, é se você sabe qual que é a diferença que existe entre racismo e injúria racial. Porque é muito comum hoje ouvirmos isso. Muito comum mesmo. E aí, às vezes, nós fazemos aí uma bagunça tremenda entre racismo e injúria racial. E racismo é um crime distinto de injúria racial. Tanto é que o racismo está em uma lei e injúria racial está no Código Penal, que é uma outra lei. Então veja só, olha o esclarecimento para o racismo. Crime previsto na Lei 7.716 de 1989 implica conduta discriminatória dirigida a determinado grupo. Olha, então aqui já está mostrando para você que não é o caso. Não é o caso. Porque está dizendo no caso que Patrícia, ela ofendeu diretamente a honra de Joana. Ela disse diretamente para Joana, dizendo que ela era macaca em razão da cor da sua pele. Então aqui já é um crime direto para Joana. E aqui está dizendo aqui no racismo
que implica em conduta discriminatória dirigida a determinado grupo. Então não foi o caso. Se ela tivesse dito, por exemplo, naquela mesma situação, naquele mesmo caso, dizendo o seguinte: olha, vocês negros, vocês pessoas de pele escura, não deveriam nem estar trabalhando em padaria. Vocês negros são todos macacos. Aí sim. Aí ela estaria realmente cometendo o crime de racismo, porque seria um grupo. Se ela dissesse que vocês não deveriam nem estar trabalhando, aí sim seria um crime de racismo, porque aí ela está tirando de Joana o direito, e como dos demais outros, o direito de estar trabalhando. Aí seria um crime de racismo. E aí vem dizendo que, no caso do racismo, o legislador ele foi bem pesado. Ele disse o seguinte: é imprescritível, é inafiançável e, além de tudo, é uma ação penal pública incondicionada à representação. Já na injúria racial, que foi o caso, senhores, é tipificada no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que consiste em ofender a honra de alguém. E foi o caso. Ali, Patrícia, ela ofendeu diretamente a honra de Joana, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Então perceba que nesse caso aqui, no caso da injúria racial, não significa dizer que é somente a cor da pele. Pode ser a raça, pode ser a etnia, pode ser a religião ou origem. Então, senhores, aqui o examinador, a FGV, está buscando de você que você saiba realmente diferenciar entre o racismo e a injúria racial. Nós vamos aqui direto para o gabarito e nós vamos ver exatamente como ela pontuou nessa questão. Na letra A, claro que você vai responder lá a pergunta dizendo se agiu corretamente ou não agiu corretamente. A letra A é bem clara em dizer: não agiu corretamente a autoridade policial, pois o delito praticado por Patrícia foi de injúria racial e não de racismo. Ora, então aqui está claro. Se não foi racismo, foi injúria racial. E por isso ela já te pontuou aí 0,40. E aí você vai fundamentar dizendo, conforme no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. E depois, pois a intenção da agente era ofender a honra de Joana. Senhores, por isso que é importante, e aí nós voltamos a dizer o que já falamos anteriormente, que você conheça o Código, que você leia então o Código Penal, que você leia a legislação penal especial, que você conheça aí as súmulas do STF, do STJ, porque isso vai facilitar o seu conhecimento. E você passa a entender agora e a saber, se você não sabia, por exemplo, a diferença entre o racismo e a injúria racial, você começa a entender, caso isso venha numa peça prática profissional ou em questões, você já sabe, por exemplo, qual que é a diferença dos dois. Então você já pontuaria aí 0,65 pontos aí, que seria 65 décimos. E aí você começa então a pensar o seguinte: não é difícil, porque a pergunta só me deu aí duas possibilidades para mim saber a diferença de racismo e injúria racial. Na letra B, você vai trazer o seu argumento, que a própria pergunta facilitou para você, dizendo o seguinte: sim, o argumento defensivo é de que houve decadência. Você viu claramente lá dizendo que 7 meses após. Então, se a decadência aconteceu, por quê? Porque venceu aí os 6 meses de uma ação pública condicionada à representação. E depende do ofendido. Se passou os 6 meses, a ação então vai decair, não perde o direito então, já que o crime de injúria racial é de ação penal pública condicionada à representação. Olha só a pontuação, nos termos do artigo 145, parágrafo único do Código Penal. Senhores, então veja que não há dificuldade nesse aspecto. É bom que quanto mais questões você resolver, mais vai ampliar o seu conhecimento no direito material e no direito processual. É exatamente isso que você precisa, porque você precisa formar na sua cabeça de que, conhecendo os institutos penais, você vai tendo facilidade para responder. Não existe dificuldade em você concatenar as ideias, de você pegar então aquilo que você já conhece dentro da legislação e escrever na sua resposta. Não há dificuldade, por exemplo, quando você está fazendo a peça prática profissional, de você fazer um endereçamento, de você fazer uma qualificação, nem tampouco de você trabalhar nos pedidos, porque os pedidos nada mais é do que uma repetição daquilo que você pediu no direito, que você falou, que você discutiu no direito. Então, aqui é importante que você conheça a lei seca, que você conheça a legislação, que você conheça as súmulas, porque conhecendo, você vai ter facilidade enorme para ir, então, desenvolver as suas ideias quando você estiver diante de questões ou mesmo da peça prática profissional. Nós vamos continuar com outras questões para que você vá ampliando mais e mais e mais o seu conhecimento aí na legislação, no direito penal, no código, nas súmulas, para que você tenha mais facilidade
para poder acertar mais, conseguir aí o maior número de pontuações, para que você consiga de toda maneira, com mais tranquilidade, com mais certeza, alcançar os seus 6 pontos. Até mais, um grande abraço a você e vamos para a próxima questão.